Boa tarde, Lilian. Oi, Raísse, boa tarde. Obrigada, né, por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Né? A realidade hoje é que estamos tentando vencer os desafios do trabalho remoto, que é absolutamente necessário, né, nesse momento de isolamento e de pandemia, mas que chegou de forma abrupta, né, sem tempo de nos prepararmos. Então, baseado nisso, nós nos juntamos, né, Lilian, e selecionamos algumas dicas de saúde para passar para vocês informações que possam proporcionar uma melhor qualidade de vida no home office, né? Então, a participação de vocês é importante, podem perguntar, nós vamos responder no tempo da live, certo? Inclusive dúvidas de ergonomia também, né? Vamos começar, Lilian? O pessoal já está esperando, né? Tem um tempinho. Então, vamos lá, gente. Eu queria cumprimentar os servidores, os magistrados do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Queria agradecer também a presença dos servidores de outros tribunais, já vi que tem algumas pessoas aqui do TRT 23 participando, então eu agradeço. Então vamos lá para a gente começar, já demos uma atrasadinha aqui para a gente não perder muito tempo, né, Raísse? Então é o seguinte, nós fomos surpreendidos, né? Nós fomos inseridos numa modalidade de trabalho nova, de uma forma improvisada, sem tempo da gente se planejar, sem tempo de ter uma capacitação adequada e num momento totalmente inédito, totalmente peculiar, né? Então, essas dificuldades que a gente está encontrando no home office, elas são normais e elas fazem parte de um processo de adaptação. Para a gente ter uma ideia, até as pessoas que já faziam o teletrabalho regular, que fizeram capacitação, que prepararam a sua casa para receber uma estação de trabalho, também estão vivenciando essas dificuldades, né? Então, não é só para quem estava no presencial e foi para o home office, para o remoto. Quem já estava também está sentindo essa dificuldade. E nesse momento que a gente está vivendo, a ergonomia ela tem ganhado bastante destaque, né? Eu acho que a nossa profissão, de forma geral, porque a fisioterapia respiratória também está aí nas UTIs, né? Em grande destaque são os profissionais que mexem com os ventiladores mecânicos. A ergonomia ela também tem ganhado um grande destaque nessa época. E quando a gente fala de ergonomia, a gente sempre lembra de postura, de movimento repetitivo, de biomecânica, que é isso uma parte da ergonomia que a gente chama de ergonomia física. Mas é interessante a gente falar que a ergonomia ela não se restringe só a isso. Né? A gente tem a parte da ergonomia organizacional, que ela vai se referir a como que o trabalho é organizado, vai se referir ao tempo que a gente dedica ao trabalho, como que a gente organiza esse tempo, a realização ou não de pausas, e também a questão da ergonomia cognitiva, que se refere à forma com que esse trabalho é desempenhado, qual é a carga mental que ele exige, qual que é o estresse que ele é gerado. Então, nessa segunda live, a primeira de vocês com a Juliana, vocês englobaram bem essa parte da ergonomia física, adaptação do posto de trabalho. Nessa nossa conversa aqui, claro, a gente vai falar também da parte física, mas a gente vai para esse outro enfoque também, que é a parte organizacional e cognitiva, que muita gente não conhece, tá certo? Então, entrando propriamente nas dicas, né, para a gente ter um home office saudável, um home office seguro, eu queria começar falando que é muito importante que a gente estabeleça uma rotina, ter horário para acordar. Por mais que o teletrabalho ele dê essa flexibilidade, é importante a gente criar uma rotina de horários. Ter um horário para acordar, tomar o seu café, colocar uma roupa, tirar o pijama. A gente sabe que é tentador quando a gente está em casa ficar sempre de pijama, mas isso não é legal. Né? Então, é importante a gente adaptar essa nova rotina. Fazer tudo como se a gente fosse sair para o presencial, mas a gente, na verdade, só vai sair um pouquinho, mudar de cômodo, mas é importante que a gente estabeleça essas rotinas, tá certo? Uma outra dica é em relação a estabelecer horários de início e fim de expediente. Então, é extremamente importante a gente determinar, olha, se eu tenho uma carga horária de 7 horas, bom, meu expediente eu vou começar às 7h30 e vou até às 2h30.
ou vou fazer uma pausa para almoço de 1 hora, então eu vou até às 13h30. Mas é fundamental que a gente estabeleça esse horário. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre carga de trabalho, e às vezes a carga de trabalho está justamente nessa dificuldade que a gente está tendo em estabelecer os horários para iniciar e terminar o expediente. Então, essa é uma outra dica que eu trago para vocês. É importante estabelecer regras de convivência. Muita gente está sozinho em casa, vivendo esse período sozinho, realmente isolado, mas tem muita gente que está convivendo com a família. E aí os filhos estão em casa, o marido também está em casa fazendo home office, então é importante a gente estabelecer essas regras de convivência. Na medida do possível, você trabalha num período enquanto o marido cuida das crianças, depois vocês invertem esse período. É importante conversar com as crianças quando são mais velhas, que elas já começam a entender que você está em casa, mas que você não está disponível naquele momento, que aquele vai ser um momento dedicado realmente para o trabalho, que vai ter um outro momento que vai ser dedicado para o lazer e para tudo mais. Então, essas regras de convivência é importante que elas sejam estabelecidas. Outra dica que eu tenho para o home office é tomar cuidado com as distrações e com as tentações, que não são poucas quando a gente está em casa. Porque está tudo ao nosso alcance, está a geladeira, está o sofá, né? Então é importante que a gente tome cuidado com as distrações. Para a gente tentar evitar. Estou trabalhando um pouco, aí vê uma sujeirinha, vou pegar uma vassoura para limpar, né? Então vamos evitar essas distrações, e eu acho que a palavra-chave no teletrabalho é disciplina, né? Disciplina é uma característica muito importante que a gente tem que ter para conseguir ter um home office saudável e seguro. Quem tem criança em casa está ficando meio desesperado nesse tempo, não é mesmo, Raíssa? Você tem 2, não é isso? E está vivenciando isso aí na pele, né? Então, e é uma queixa que a gente tem recebido também, acredito que vocês aí têm recebido essas queixas, que, nossa, eu estou com criança, está muito difícil. Então, a dica é assim, não se desespere, a gente tem que ser flexível e realista com aquilo que a gente vai conseguir entregar nesses tempos de pandemia. É um momento muito novo, muito peculiar. Eu acho que vale a pena uma conversa com os gestores para alinhar essas expectativas, né? E a gente também aceitar, porque às vezes quem não aceita, às vezes os gestores até compreendem, mas a gente tem aquela mania de se cobrar demais, né? Então é importante a gente também abaixar o nosso nível de autocobrança. E eu acho que vocês falaram bastante na live passada, mas só para pincelar, criar um espaço de trabalho adequado. Eu sei que, como foi tudo muito de surpresa, a maioria das pessoas não tem um local apropriado em casa destinado para o home office, né? Então tem muita gente trabalhando na sala de jantar, tem gente trabalhando no sofá, tem gente trabalhando na cama, então é importante a gente se atentar para isso. Se você tiver um espaço separado só para o trabalho, excelente. Se você não tiver e precisar adaptar no que for possível, procurar um local que não seja um espaço de convivência, né? Porque nesse tempo está todo mundo em casa. Se a gente for ficar num espaço de convivência, vão estar as crianças, vão estar o marido, a gente vai ter uma dificuldade de concentração, e isso vai atrapalhar um pouquinho o nosso desempenho no trabalho. Então, acho que essas são as principais dicas que eu queria trazer para vocês. Certo, Lília. Uma queixa muito frequente dos servidores é a percepção de que está se trabalhando mais, né? Os servidores relatam muito isso. Eu tenho escutado bastantes afirmações dos servidores em relação a isso, né? Então, a que podemos associar essa percepção e o que pode ser feito para minimizar essa sensação de que se está trabalhando mais? Tá certo, eu acho que essa aí é uma queixa frequente. A gente também fez recentemente uma pesquisa aqui de saúde, vocês também fizeram, e isso foi uma das coisas, né, que apareceu na pesquisa, que é essa coisa de eu acho que eu estou trabalhando, eu acho que eu estou gastando mais tempo com o trabalho. Às vezes isso pode ser uma percepção por uma falta mesmo de organização de tempo, de gestão de tempo, ou isso
pode ser real também. Por quê? Vamos pensar que nessa época da pandemia tem áreas que estão sendo muito mais demandadas. Então, a área da saúde, a área da engenharia, os cargos da alta administração, né? Então, assim, está sendo muito demandado. Então, às vezes, não é só uma percepção que está trabalhando mais. Então, às vezes, está trabalhando mais mesmo porque a área está sendo muito demandada. Outra coisa também que a gente pode relacionar a isso é a dificuldade de se adaptar à quantidade de informações, de normas, de procedimentos novos que estão aparecendo, né? Então, muita coisa nova para a gente começar a aprender. E quando a gente está aprendendo, a gente, com certeza, vai fazer o trabalho mais devagar. E se a gente faz o trabalho mais devagar, o que vai acontecer? O trabalho vai durar um pouquinho mais de tempo. Outro fator que eu posso elencar para vocês, dificuldade em adaptação no teletrabalho. Porque até então o teletrabalho ele era uma de destaque, de trabalho para algumas pessoas, né? A gente sabe que não são todos aprendendo, a gente podem ir para o teletrabalho. Mas ele era uma opção. Então ia para o teletrabalho quem tinha o perfil, quem tinha o interesse, quem tinha necessidade. Aí, de repente, foi todo mundo para o teletrabalho. E é uma modalidade que a gente tem as suas peculiaridades. E não é todo mundo que gosta do trabalho em casa. Então, até a gente se adaptar, a gente também vai levando mais tempo, gastando mais tempo com o trabalho, e é lógico que esse expediente ele vai se estendendo. Uma outra coisa que eu acho que pode, e aí está bem relacionado com percepção mesmo, é dificuldade em estabelecer um horário para início e término do expediente. Como a gente está em casa, o computador está ali sempre disponível, então eu trabalho um pouquinho de manhã, trabalho um pouco à tarde, trabalho um pouco à noite. Então, às vezes, a sua carga horária pode estar a mesma, mas como ela está diluída em períodos, dá-se essa sensação de que você tem trabalhado mais. Por isso que é extremamente importante definir um horário de início e fim do expediente. Tem a questão também de dividir o trabalho com todas as tarefas, e aí eu acho que as mulheres, né, estão mais sobrecarregadas nesse período, que são as atividades de casa, que são as crianças que estão precisando de atenção. Então, como a gente começa a fragmentar muito essa jornada de trabalho, acaba que esse período que você está trabalhando, ele vai se estender mesmo. Outra coisa que o pessoal tem falado, que a gente viu, é em relação ao uso das redes sociais, né? Que tem usado muito as redes sociais nesse período, principalmente em relação ao trabalho. Não só a rede social para lazer, mas principalmente em relação ao trabalho. Então, acho que essas coisas a gente precisa ficar atento. Estabelecer o horário de início e fim do expediente é fundamental e tentar não intercalar o trabalho com outras atividades, porque aí vai dar essa sensação de que o dia inteiro você trabalhou. Certo, Lília. Cláudio Dantas está perguntando aqui. Melhor trabalhar no mesmo ambiente que os filhos assistem aula online ou tentar se isolar? Acho que você falou um pouquinho disso, mas talvez ele tenha entrado depois. Então, só relembra um pouquinho para a gente, Sim, por favor. Eu acho assim, se os filhos forem mais velhos e não demandarem tanta atenção de ficar interrompendo toda hora, eu não vejo problema em dividir o mesmo espaço. Mas se os filhos forem menores e precisarem da sua atenção toda hora, se você precisar se dividir toda hora, uma atenção aqui, uma atenção ali, o mesmo ambiente, eu acho que não vai ser legal. É claro que, gente, algumas vezes a gente não tem opção. Na medida do possível, às vezes vai estar todo mundo trabalhando mesmo no mesmo ambiente, separar, mas na medida do possível, esses ambientes interessantes separar né? O ensino das crianças vai demandar muito quando o ensino das crianças vai demandar muito de você, porque acaba que você não vai dar muita atenção nem para o seu trabalho e nem muita atenção para as crianças. É claro que aí, gente, a gente vai ter que ir adaptando, né, a realidade de cada um, mas na medida do possível, se puder separar, eu acho mais interessante. Certo, Lília. Então, outra coisa que temos visto, que tem impactado na gestão do tempo durante o trabalho, é como você falou, o uso das redes sociais, né? O WhatsApp, inclusive, tem sido utilizado como uma ferramenta de trabalho remoto também, né? Quais são as dicas que você pode dar em relação especificamente ao uso das redes sociais?
Então, tá, Joia. Vamos falar um pouquinho das redes sociais. O que eu posso trazer aqui de dicas para vocês? O WhatsApp, ele ficou como uma extensão, assim, aquela comunicação que antes a gente fazia pessoalmente, ia visitar a sala de um colega do lado, ia visitar um setor para trocar uma informação, agora é tudo pelo WhatsApp, certo? O que eu acho que é interessante a gente fazer? Informar os seus colegas, os seus gestores, qual está sendo o seu horário de expediente. Porque com todas essas peculiaridades do momento, nós não estamos todos trabalhando no mesmo horário, embora, na medida do possível, quem tem essa possibilidade, eu acho interessante respeitar o horário de trabalho da instituição. Né? Eu acho que fica bacana quem pode, que tem condições, trabalhar no mesmo horário. Mas a gente sabe também que isso não está sendo possível para muita gente. E aí tem pessoal reclamando, eu estou recebendo mensagem de colega de trabalho, mensagem de gestor, muito fora do meu expediente e tudo mais. Então vamos pensar, será que o meu gestor, o meu expediente, os meus colegas estão sabendo qual que é o meu horário de expediente? Então eu acho legal informar isso. Olha, pessoal, eu vou estar trabalhando no mesmo horário da instituição. Ou eu estou com o filho em casa, eu vou estar trabalhando mais no período da noite. Até para eles terem essa consciência. Né? E aí pedir também a colaboração para todos de respeitarem, a partir do momento que você sabe o horário de expediente do colega, de você respeitar aquele horário, de mandar as mensagens só em horário de expediente. Mesmo que a gente mande a mensagem e fale, você não precisa ler agora, não é nada para agora. O que acontece? Vai gerando uma expectativa, uma ansiedade, né? E a ansiedade é o que a gente mais está tendo nesse momento. Então, no que a gente puder evitar, eu acho que é interessante. Outra dica em relação às redes sociais, falando mais mesmo do WhatsApp para grupos de trabalho, é só mandar aquilo que é necessário. Que às vezes a gente vê grupos que as pessoas ficam mandando notícias do que está acontecendo. Então, às vezes, é a opção da pessoa não querer saber, ficar um pouco alheia do que está acontecendo. E aí a gente vai recebendo as coisas, a gente vai se distraindo e o tempo vai passando. E aí vem aquela coisa, eu estou trabalhando muito mais, estou com a sensação de estar trabalhando mais. Então, acho que essas são as principais dicas em relação ao uso das redes sociais. Então, Lilian, você falou aí de ansiedade, né? E a gente sabe Posso só complementar uma coisinha? Eu queria, falando ainda de redes sociais, sobre o WhatsApp Web, que eu acho interessante as pessoas instalarem o WhatsApp Web, né? Porque, por dois motivos. Um, porque você deixa uma coisa mais restrita para o trabalho, e outra coisa é porque senão a gente fica, olha no computador, olha no celular, olha no computador, olha no celular. No teletrabalho então, é disciplina, de ergonomia física, né? Haja musculatura, haja estrutura para aguentar tudo isso. Então, por esses dois motivos, eu acho bem bacana fazer a instalação do WhatsApp Web e utilizar ele no momento do home office. Certo, Lilian, tem uma pergunta aqui do Bento. Ele está perguntando, a angústia decorrente da pandemia tem complicado nossa relação com o trabalho. A terapia pode ser uma saída associada às dicas específicas que vocês estão passando? É uma pergunta. Sim, eu acho que tem duas áreas que estão sendo muito demandadas nesse momento, falando da área dos profissionais da saúde, que são os psicólogos. Boa tarde, Sibeli, tudo bom? Eu queria te pedir que tu assinasse, por gentileza, o termo de encerramento do projeto que está disponibilizado no bloco de assinatura, 19249. A terapia é sensacional, né? É fundamental, então, que a gente alie a parte psicológica com a parte física, porque saúde física e mental, elas não caminham separadas, elas caminham juntas. Então, o legal é, se eu tiver a oportunidade de fazer uma terapia, fazer a terapia, aliar com as dicas do home office que a gente está dando aqui. Não tenho a possibilidade de fazer uma terapia, no TRI de vocês têm psicólogo no quadro? Temos. Tem, né? Aqui nós também temos, outros tribunais também têm, então eu acho que é legal fazer esse contato, pedir as orientações, as dicas que os profissionais podem sim ajudar.
Sim, temos o serviço de orientação e aconselhamento psicológico. Inclusive, está aberto e disponível para os servidores, tá? Em relação à ansiedade, você falou aí, Lilian, da ansiedade, e a gente sabe que a fisioterapia pode contribuir para a diminuição não só da ansiedade, como do estresse. Vamos falar um pouco como é que a fisioterapia pode contribuir para esses dois estados que estão bem frequentes nesse período de isolamento? Estão exacerbados, né? A ansiedade está um sentimento muito, muito exacerbado aí nesses tempos. Então, a fisioterapia, ela pode ajudar de duas formas na questão da ansiedade. Uma é aquilo que eu falei da parte da ergonomia cognitiva e organizacional. Então, ajudar os profissionais a fazerem, os servidores, os magistrados, fazerem essa gestão do tempo, trabalhar muito a questão da pausa, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso aí mais para frente, então vou deixar para comentar lá. E, além da parte da ergonomia organizacional, a gente também pode ir para a parte da fisioterapia respiratória, né? Por quê? Vamos falar um pouquinho de respiração. Se eu perguntar assim para vocês, gente, quantas vezes vocês pararam hoje e falaram assim, nossa, esqueci de respirar? Eu acho que nenhuma, né? Por quê? Porque a nossa respiração, ela é um ato voluntário, mas principalmente involuntário. Ela acontece de duas formas. Então, se eu quiser fazer uma inspiração, eu faço, mas se eu não tiver essa intenção, eu vou continuar respirando. Por quê? Porque isso faz parte de um controle que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? Então, ele está lá controlando essas funções. E isso faz com que a gente, às vezes, perca a noção de que a gente, com a respiração, se a gente fizer esse controle da respiração, a gente consegue os benefícios de controle da ansiedade, de diminuição do estresse, além dos benefícios próprios de se fazer uma respiração correta, que é melhorar a capacidade pulmonar, otimizar a ventilação, as trocas gasosas, o metabolismo das células, né? Então, engloba tudo isso. Então, e muito importante a gente aprender o padrão correto de respiração quando a gente vai fazer uma respiração que é voluntária. E por que é interessante a gente fazer as respirações voluntárias? Porque nas respirações voluntárias, a nossa respiração é sempre mais profunda. E se ela é mais profunda, ela é mais efetiva, porque ela otimiza as trocas gasosas, né? Então, nesse momento, também é importante a gente manter os nossos pulmões com a sua melhor capacidade. Já ouviram, assim, em algum momento que você está nervoso, estressado, alguém fala assim para você: respira, calma, respira fundo, conta até 3, né? Então, isso não é lenda. Por que é dito isso? Porque quando a gente respira controlada e conscientemente, a gente consegue fazer o controle da ansiedade e fazer o controle do estresse. Então, acho que seria bem interessante a gente ensinar aqui para o pessoal o padrão correto de respiração voluntária e trabalhar uns 2 exercícios. Depois a gente pode disponibilizar vídeos em relação a isso que o pessoal pode fazer com mais calma. O que vocês acham da gente fazer esses exercícios? Vamos mostrar, Lilian. Vamos mostrar o exercício, então? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu acho que seria, não sei se Lilian, desativar os comentários. Deixa eu desativar os comentários aqui para o pessoal poder ver melhor. Pronto. Isso. Aí eu vou me afastar um pouquinho, gente, e eu acho que eu vou ficar em pé, que eu acho que talvez vocês vão conseguir ver melhor. Vai me falando, Raíssa, se você acha que tá ok aí para... Tá, só os cabelos, por favor, Lilian. Coloca isso, fica melhor para ver. Okay. Isso. Bom, então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês é um padrão respiratório chamado de respiração diafragmática. Por que leva esse nome? Lilian, coloca um pouco o celular mais para cima para visualizar um pouquinho isso, teu rosto. Eu vou tentar tomar uma distância maior. Pronto. Ok? Ok? Tá bom? Tá joia. É uma respiração que a gente chama de respiração diafragmática, porque a gente utiliza o músculo da região que separa aqui o tórax do abdômen, que é o músculo chamado de diafragma. Então, para aprender essa respiração, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos colocar uma das nossas mãos sobre a região torácica e uma outra mão sobre a região abdominal, certo? O que a gente vai fazer? No momento de inspiração, que é o momento que a gente puxa o ar, a gente precisa fazer a distensão do abdômen. Deixa eu tentar posicionar aqui. Assim. A gente precisa fazer a distensão do abdômen, certo? Então, puxa o ar, distendendo o abdômen, tipo estufando a barriga, e solta o ar pela boca, retraindo o abdômen. Esse é o padrão de respiração diafragmática, tá certo? Que a gente faz, então, a inspiração pelo nariz, distendendo a musculatura abdominal, e a gente faz a expiração pela boca, retraindo o abdômen, certo? Será que deu para o pessoal ver aí? Se quiser reativar os comentários. Só para reforçar aqui, pessoal. Só para reforçar, Lilian. E nessa respiração, a gente vai tentar não elevar a caixa torácica, essa parte de cima do peito. A gente vai tentar elevar a região de baixo. Tá? Exatamente. Então, vamos tentar o máximo possível. A nossa mão que vai fazer movimento é a mão que está na região abdominal, tá certo? Então, esse é o padrão de respiração diafragmática. E é esse padrão respiratório que a gente vai utilizar para fazer os 2 exercícios que eu vou comentar aqui com vocês. Eu perdi a conexão com a Raísse. Eu tô aqui, tá? Ah, tá joia. Ficou tudo pretinho, mas beleza. Então. Eu estava visualizando os comentários para ver se alguém tinha perguntado alguma coisa que a gente pudesse tá falar. Tudo bem? Podemos seguir? Tá tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá. O outro exercício respiratório que eu quero ensinar para vocês é um exercício chamado de expiração prolongada. Então, o que é isso? Quer dizer que na hora de soltar o ar, a gente vai soltar o ar mais devagar, tá certo? Então, a gente vai com as mesmas mãos no tórax e no abdômen, a gente vai fazer uma inspiração, puxar o ar contando até 3, e depois a gente vai soltar o ar em 6 segundos. A expiração, que é o soltar o ar, ele vai ser o dobro da inspiração. Por quê? Porque quando a gente solta o ar devagar, é o momento que a gente tem o relaxamento, tá certo? Então, vamos inspirar, puxando o ar pelo nariz e distendendo o abdômen, contando até 3. E expirar em 6 segundos, retraindo o abdômen. Esse é um outro exercício que pode ser feito umas 3... Todos os exercícios podem ser feitos pelo menos umas 3 vezes. A gente pode fazer em vários momentos do dia, tá certo? O outro exercício que eu quero ensinar é um exercício chamado de respiração quadrada. Por que é quadrada? Porque é feito em 4 etapas. Quais seriam essas etapas? Na primeira etapa, a gente faz uma inspiração. A segunda etapa, a gente fica com o pulmão cheio desse ar. Na terceira etapa, a gente faz a expiração. E na quarta etapa, a gente permanece uns segundinhos com o pulmão, entre aspas, vazio. Certo? Vamos lá? Então, vamos combinar? Vamos começar com 3 segundos, porque geralmente são 4, mas às vezes alguém pode falar, ah, não, 4 segundos está demais para mim, a gente começa com 3 segundos, tá? Então, vamos lá. 3 segundos, as mesmas mãos no tórax e no abdômen. Então, 3 segundos para inspirar. 2, 3. Segura o ar dos pulmões por 3 segundos. Solta o ar em 3 segundos. E aguarda 3 segundos até a próxima inspiração. Então, esses foram os exercícios que eu trouxe aqui. Eu sei, gente, que às vezes, para mostrar assim na live, né, não fica muito didático, não fica muito legal. Então, eu me comprometo a mandar para a Raísse os vídeos, que os vídeos, eles
foram gravados, editados certinho para isso. Dá para ver esses exercícios bem legais e a Raísse compartilha com os servidores aí do TRE. Tá joia, Raísse? Tá joia, com certeza. Tem uma pergunta aqui de Robson. Como criar uma rotina de trabalho em casa e conseguir manter sua produtividade? Então, vamos lá. Como criar uma rotina de trabalho? O ideal seria a gente ter um horário para começar. Então, eu vou acordar às 7, vou tomar um banho, vou tomar meu café da manhã às 7h30, vou começar a trabalhar às 8 horas. O fim do meu expediente vai ser, sei lá, 15 horas, eu vou ter nesse tempo 1 hora de almoço. Né? Então, os horários, gente, como está todo mundo vivendo uma realidade diferente, cada um vai criar a sua rotina nos seus horários, se precisar fragmentar também. É importante, assim, que dentro da sua realidade, você consiga estabelecer uma rotina. Essa questão da produtividade entra naquilo que a gente falou. Precisamos aceitar que esse é um momento muito peculiar e que, às vezes, a gente não vai dar conta de fazer tudo. Principalmente quem está com filho, que tem filhos em casa, né, que está vivendo todo esse tumulto. A gente sabe, em contrapartida, que nós temos metas a cumprir, né, que tem tudo isso, mas de uma forma geral, a gente também precisa ser muito honesto, muito cauteloso e muito carinhoso, uma questão de autocuidado com a gente mesmo. Por quê? Porque às vezes essa cobrança excessiva, às vezes é de fora, mas às vezes é nossa mesmo que vai gerando essa ansiedade maior. Certo, Lilian. Só aqui falando para o pessoal que sobre essa questão de ansiedade e estresse, além dos exercícios respiratórios que Lilian mostrou, no final da live a gente vai mostrar também os exercícios de alongamento, de distensionamento e também de automassagem, né, Lilian? Isso. Uhum. Pronto. Em relação ao sono, que também tem sido uma queixa frequente dos servidores, que não têm conseguido dormir bem, nem iniciar o sono, nem manter e estabelecer uma boa noite de sono. Quais são as dicas que podemos dar, Lilian? Tá, joia. Lembra que eu falei ali um pouquinho atrás que a disciplina é uma palavra-chave para quem está no home office. E mais uma vez eu vou falar de disciplina e vou falar de horário. É importante a gente estabelecer um horário para dormir. Tem uma rotina também para ir dormir. Não sei se vocês já ouviram falar sobre higiene do sono. Higiene do sono é uma série de orientações para que a gente tenha bons hábitos na hora de dormir. Como a gente está muito tempo em casa, pessoal, o nosso cérebro está totalmente bagunçado. Porque antes, quando a gente chegava em casa, o cérebro entendia. Não, agora chegou em casa, então agora é o momento do lazer, agora é o momento do descanso. Mas agora a gente está em casa para tudo. Para o trabalho, para o lazer, para o descanso. Então, isso dá uma bagunçada no nosso cérebro. Ele perde um pouco esse senso de noção, de espaço, de lugar, de tempo. Então, é importante a gente estabelecer esses horários. O que mais de dica para a higiene do sono? Evitar atividades estimulantes perto da hora de dormir. Evitar o uso de celulares, a questão da luminosidade, você sempre deixar o ambiente mais aconchegante, diminuindo as luzes próximo do horário de dormir. Outra coisa que eu acho que é importante é que tem muita gente que está trabalhando no quarto, né? A escrivania está no quarto, ou tem gente trabalhando na cama mesmo, né? Não é o ideal, mas a gente sabe que tem acontecido aí com alguma frequência. E aí o seu corpo, ele não consegue, seu cérebro, na verdade, ele não consegue se desconectar. Ele não consegue entender o que é mais, que horário que é para trabalhar, que horário que é para dormir, e isso vai virando uma bagunça. Então, estabelecer uma rotina perto da hora de dormir, tomar um banho,
fazer uma leitura. Esses exercícios respiratórios que eu falei para vocês, aqui a gente está falando de fazer num contexto tipo de uma pausa durante a jornada de trabalho, mas a gente pode fazer esses exercícios deitados na hora de dormir. Eles são exercícios que vão causar um relaxamento e vão te ajudar aí na hora do sono. Evitar a cama durante o dia. A cama, o sofá, né? Porque às vezes está tudo muito perto, a gente almoça, vou descansar 10 minutinhos, né? Então, fuja da cama e do sofá durante o dia para você ter sono durante a noite. Outra coisa, eu falei aqui sobre atividade, de não fazer atividades estimulantes na hora de dormir. Isso vale também para atividade física, viu, gente? Quando a gente faz atividade física no período noturno, por um momento o nosso corpo vai ficar mais acelerado. Então, se você está tendo dificuldade para dormir, eu oriento a fazer as atividades sempre de manhã ou no período da tarde e não fazer essas atividades estimulantes durante a noite. Certo. Vicente, eu vi que você mandou aqui uma pergunta, mas eu não estou conseguindo entender o que você quis perguntar. Se é em relação ao horário, o melhor horário para fazer os exercícios, ou a melhor posição. Então, se puder reformular a pergunta para a gente poder passar aqui para a Lilian, eu agradeço, tá? Outra coisa, Raíssa, que é importante ainda na questão do sono, é a questão da alimentação. Evitar a alimentação pesada, mais à noite, porque aí vai envolver muita atividade do sistema digestório, né? Isso pode atrapalhar o sono. Bebidas estimulantes depois de certo horário, né? Também, mesmo que é o chá, a gente sabe que no chá contém a cafeína, então isso pode atrapalhar também. E uma coisa que é bem importante e que auxilia no sono é a exposição solar. Então, se possível, né? Se tiver um cantinho da casa que bate um solzinho, nesse período que a gente está muito dentro de casa, está com pouca exposição ao sol, se tiver um cantinho para tomar um solzinho aí, o sol ajuda a regular o sono. E dentre os vários benefícios, né, ele também ajuda a regular o sono. Certo. Vicente falou aqui que a pergunta dele é em relação ao horário. Qual o melhor horário para fazer os exercícios respiratórios? Tá certo. Vicente, eu estou trazendo aqui os exercícios respiratórios num contexto de, por exemplo, num momento de pausa durante a jornada de trabalho mesmo, tá? Mas você pode fazer esses exercícios antes de iniciar a jornada de trabalho, você pode fazer durante, nesse momento de pausa, você pode fazer após, você pode fazer na hora de dormir, você deve fazer no momento que você estiver mais ansioso e mais estressado, então não tem um momento... tem que ser feito nesse horário. Não, você pode fazer esses exercícios em qualquer horário, pode fazer sentado, pode fazer em pé, pode fazer deitado. E eu convido vocês a começarem a fazer esse padrão de respiração consciente e prestar atenção nos benefícios que essa respiração pode trazer. Lilian, nós estamos perto de finalizar a nossa live. Teriam várias perguntas aqui para a gente poder fazer, mas só temos 7 minutos. Então, certo. Diante dessa... A gente pode, depois até porque mais coisas a gente atrasou naquele início, podemos marcar também uma outra etapa, parte 2, se for o caso. Sim. Se o pessoal achar interessante, a gente pode fazer uma parte 2, para a gente não deixar de abordar todas as questões que a gente queria, né? Então, vamos pelo menos mostrar aqui os exercícios de automassagem, de distensionamento. Sim. Pessoal. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho, antes de mostrar o exercício de distensionamento, que eu acho que é uma coisa importante, que muita gente tem falado, tem reclamado, que é sobre dor da região lombar. Sim. Por que isso pode estar acontecendo? Daí eu já saio daí, já mostro os exercícios, e eu acho que dá tempo da gente finalizar. Pode ser, Raíssa? Pode. Tá, então tá certo. Então, o que acontece? Como o posto de trabalho informatizado, ele trouxe muita coisa boa, mas como tudo na vida, não tem só o lado bom, né? No posto de trabalho informatizado, a gente acaba que fica muito tempo na posição sentada. E a posição sentada, ela sobrecarrega muito a região lombar.
Então, trabalhar em pé, do ponto de vista para a região lombar, é mais saudável do que trabalhar sentado. E dependendo da forma com que a gente se senta, essa sobrecarga na lombar ela pode ser ainda maior. Então, o que é importante, gente? Durante a jornada de trabalho, levantar. Tem gente trazendo para a mesa 2, 3 copos de água, ou traz uma jarra, 1 litro de água. Isso não é legal, por quê? Porque você vai passar muito tempo na posição sentada. Então, cada vez é um copo, que isso te obriga a levantar da sua mesa, da sua estação de trabalho, e ir lá e encher o seu copo. A mesma coisa com a alimentação. Não fica trazendo alimento para a mesa. Levanta, vai lá e pega o alimento. E fazer exercícios para estimular a circulação sanguínea. Aqueles exercícios que a gente faz na academia para panturrilha, que é ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar. É legal para estimular a circulação sanguínea, porque a circulação sanguínea também fica prejudicada na posição sentada. Certo, Lília. Agora dá para mostrar alguns exercícios? Vamos mostrar os exercícios de distensionamento. Então, olha só, tem uma coisa que é muito simples, que é gostosa da gente fazer, que geralmente a gente faz de manhã, mas tem muita gente que não faz, e quem não faz, eu vou convidar a começar com esse hábito de espreguiçar durante a manhã e também espreguiçar durante a jornada de trabalho, que é o que a gente pode estar fazendo agora, né? Tipo, uns 40, 50 minutos, sei lá, conversando. Então, fazer esse exercício aqui, que é a questão de espreguiçar. Eu acho que pode tirar os comentários, que eu acho que vai ficar melhor, Raíssa. Tá. Eu vou pegar um acessório aqui que eu esqueci. Isso. Então, gente, o fato de espreguiçar parece uma coisa simples, mas quando a gente espreguiça, a gente alonga toda a musculatura do membro superior, a gente alonga as costas, alonga a musculatura abdominal. É bem gostoso fazer esse exercício. Então, não façam isso só na hora de levantar, façam isso durante o expediente, nos momentos de pausa também. Outra coisa é esse girar de ombros, ó. De forma leve, devagar, tranquila, se possível associada com uma respiração consciente, calma, tranquila, igual essa respiração diafragmática que a gente ensinou, é legal fazer. Aí eu trouxe aqui, para quem tem em casa, gente, essas bolinhas. Quem não tem uma bolinha pode ser um limão, né? Pode ser uma laranja. E fazer esses exercícios assim, ó, que a gente chama os exercícios de automassagem. Você pode fazer ele na região dos ombros, você pode estender aqui para a região do pescoço. Outra coisa, você pode fazer aqui na região do antebraço, ó. Quando a gente faz isso, essa bolinha, além dela massagear a região, ela estimula a circulação sanguínea. E é sempre bom estimular a circulação sanguínea, porque vai ter mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes. Outra dica, fazer movimentos assim, gente. Não sei se vocês conseguem ver aí, movimentos de torção, ó. De fricção, porque a gente vai massageando a musculatura do antebraço, que é uma musculatura muito demandada durante os movimentos de digitação. Com o seu polegar, vai massageando toda essa região da palma da mão. Se você encontrar pontos mais doloridos, você pode ficar um tempinho a mais ali fazendo movimentos circulares. Gente, parece que são dicas tão simples. Fala, nossa, que coisa mais simples. Mas façam que vocês vão ver como que é gostoso e como que relaxa. Esse exercício vocês podem fazer durante uma pausa na jornada de trabalho, mas pode fazer antes de começar, no final do expediente, também não tem uma regra. Certo, Lília. Olha, está perto do nosso tempo, mas tem uma questão aqui que eu acho que é importante a gente abordar, porque tem muito servidor hipertenso, diabético no tribunal, muita gente reclamando nesse período de isolamento, de que a vida está monótona, né? E a gente sabe que a atividade física é muito importante até para a imunidade, né, nesse período. Então, quais as dicas que você pode dar para que os servidores se mantenham ativos nesse período? Exatamente. A dica, Raíssa, é realmente essa. Mantenham-se ativos.
Fazendo o quê? Gente, descubra alguma coisa que dá uma atividade que seja prazerosa para vocês. Então, tem gente que vai gostar de fazer uma ginástica laboral, que pode ser feita nesse momento. Você pode fazer, tem muitas aulas da parte do pessoal da educação física que tem disponibilizado no YouTube, exercícios que a gente faz com o próprio peso do corpo. Se você mora em apartamento e já tem um condicionamento físico melhor, você pode subir e descer escadas, né? E tenham sempre em mente o seguinte: escolha uma atividade que vai te gerar bem-estar, que te motive e que seja prazerosa, né? Porque se for alguma coisa que você já não gosta, você já vai ficar desanimado para fazer. Lembre-se também que a gente nem sempre vai ter disposição para fazer atividade física. Isso era assim quando a gente tinha as academias à nossa disposição e vai ser assim em casa. Por isso que quando você for estabelecer uma rotina de exercícios, seja realista dentro daquilo que você vai cumprir. Não adianta você falar, eu quero fazer 1 hora de exercício todo dia, se você não vai poder cumprir com aquilo. Então, você pode falar, bom, eu vou fazer 30 minutos de exercício 3 vezes por semana, que de repente é uma meta que vai se encaixar mais na sua realidade. O importante é o quê? É se manter ativo. Pode fazer uma dança na sala. Se você tem um espaço, um quintal, você pode fazer uma caminhada, simular umas corridinhas. O importante é manter-se ativo. Eu acho que essa é a principal dica. Certo. Lília, estamos finalizando aqui nossa live. Queria agradecer a sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Né? Queria saber se você tem uma dica final para dar para o pessoal que está assistindo. Tá certo, Raíssa, eu agradeço, viu, o convite para essa live. Me coloco aqui à disposição. Se tiver os assuntos para serem abordados, a gente pode marcar uma outra live para a gente conseguir contemplar todos esses aspectos. E eu queria, assim, eu acho que uma dica valiosa para deixar para os nossos servidores, para os magistrados do TRE da Paraíba, para todos os que estão nos assistindo aqui, é estar atento aos sinais do seu corpo. Não, e da sua mente também. Eu estou falando mais do corpo, né? Que a gente está puxando mais aqui para a parte da fisioterapia, mas esteja atento aos sinais do seu corpo e aos sinais da sua mente. Sentiu uma dor, um desconforto, entre em contato com os setores de saúde, veja o que pode ser feito, se é alguma coisa que de repente esteja errado no seu posto de trabalho, não negligencie, seja cuidadoso com você e com a sua saúde. Obrigada, Lília. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Espero que tenhamos contribuído um pouco com as dicas de saúde para a melhor qualidade de vida de vocês no home office.